Bem-vindos a Dinâmicas Terapêuticas. Hoje eu vou te explicar sobre essa dinâmica aqui, enfrentamento. Para isso, você vai entrar no board do Miro ou acessar o material impresso que está ali em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, é a segunda ferramenta disponível já de TCC, tá? Essa ferramenta aqui, você vai trabalhar com intenção. Então, a intenção vai ser o quê? O que o seu cliente precisa enfrentar? O enfrentamento, uma situação difícil, algo que está difícil de ser superado, tá? Então, você traz esse contexto, aborda com clareza com o seu cliente o que que precisa ser trabalhado. E você tá vendo, a gente tem uma roda, essa roda tem as bolinhas são correspondentes aos post-its que estão na lateral. Então, cada post-it tem uma pergunta, tá? Então, primeiro, vai preencher a intenção. Coloca a intenção ali. De repente, pode colocar, ó, um enfrentamento que às vezes é muito difícil a gente ter, ó, o luto, tá? Você pode colocar, ó, em negrito. Vamos marcar ele aqui e deixar ele em negrito. Vamos ver se ficou? Ficou. Então, vou colocar um exemplo aqui, um enfrentamento de luto, tá? E aí, você tem as perguntas. Você pode primeiro trabalhar com o seu cliente as perguntas, explorar essas perguntas e deixar por última a roda, tá? Primeiro você começa intenção e depois você vem aqui com o seu cliente em cada uma das perguntas e deixa o campo dos quadradinhos, que são os post-its, para o seu cliente preencher. Aqui eu deixei 4 opções. Desculpa, 4 quadradinhos, 4 post-its de cada, para não ficar um atendimento muito extenso, tudo bem? Mas se o seu atendimento tiver mais tempo com o seu cliente, você pode explorar mais post-its, tá tudo bem, tá? Mas o mínimo seria pelo menos um, tá? Pelo menos um de cada o seu cliente precisaria estar preenchendo. Tá? E depois que ele preencheu, você explorou as perguntas, trouxe as questões, você vai pedir para o seu cliente selecionar esses post-its, tá? E ele traz para cá, ó. Então, vermelho a gente colocaria aqui, o laranja aqui. Não precisa ser um, pode ser 2, 3. Quais vão fazer mais sentido de ação, tá? Para o seu cliente, de melhoria, ó. Tô colocando aqui algumas opções. E aí, isso daqui é como se fosse um mapa mental para o seu cliente. Então, ele tem uma situação que ele precisa vivenciar, que ele está vivenciando e que ele precisa superar. Então, para isso, você vai trazer algumas abordagens dentro de todo o seu contexto, de toda a sua bagagem teórica, para ajudar o seu cliente realmente a aprofundar e a soltar e a lidar melhor com essa situação, tá? Então, eu vou avançar aqui, ó. Vou dar um zoom para a gente chegar um pouquinho mais aqui, ó, perto das perguntas, para você entender. Então, olha só. Em vermelho, você vai trazer aí qual é o problema, a dificuldade, a dor que isso traz. Então, a gente tem a intenção, que é o luto. Então, qual é o problema do luto? Explora isso. Qual é a dificuldade que isso tem aí dentro de você? Qual é a dor realmente que você tem? É perda, é insegurança, é desconforto? Você traz, explora questões de valores, necessidades, emoções, explora essa questão emocional. Porque ali na parte emocional tem muita dor, na parte emocional tem muito registro, tem muito gatilho, tem muitas questões ali que às vezes trava a pessoa, né? Então, às vezes ela fica no luto e ela se... é como se assim, toma posse dele, tá? Então, você precisa ter essa clareza, esse entendimento do contexto, né? Que é a intenção, e você ir explorando pergunta a pergunta com o seu cliente, tá? Tendo essa empatia, tendo essa compaixão, compreendendo, escutando cada uma das dores, cada uma das questões que o seu cliente for trazer para você, tá? Então, a questão em laranja. Por que coloca energia? Né? Olha que pergunta diferente, né? Por que você vai colocar você está colocando sua energia no luto? Eu trouxe o contexto do luto, né? Então, todas as perguntas elas vão ser sempre direcionadas à intenção, tá? Então, assim, por que você coloca essa energia no luto? Por que você coloca, então, aqui, ó, você colocou uma energia de tristeza, né? Uma dor, uma tristeza, um isolamento, um afastamento, enfim. Você pega ali, vamos pegar a tristeza. E por que você pode explorar em cima até mesmo dessa pergunta? E por qual motivo você coloca energia na tristeza diante do luto? Você pode explorar.
Traz essa questão para o seu cliente, porque aqui, dentro da energia, pode ser que de repente o seu cliente tenha clareza, entendimento que está com apego àquilo. Apego à história que foi vivenciada, apego, enfim, eu tô explorando um exemplo, tá? E aí você vai explorar diante do seu contexto, diante de todo o seu arsenal, diante de toda a bagagem que você tem como um terapeuta, tá? Em amarelo, quais são suas necessidades emocionais diante do luto? Então, de repente pode trazer ali, gostaria de me sentir acolhida, gostaria de, sei lá, você vai explorando então você já entendeu ali, uma questão do acolhimento, eu gostaria de se sentir acolhido, então tem algo que não está sendo preenchido, uma necessidade não está sendo preenchida, não está sendo atendida, então está tendo um vazio, tá? Não está tendo uma compreensão do que essa pessoa está sentindo, o ambiente dela não está acolhendo ela, tá? Ou ela não tem um ambiente favorável para esse acolhimento. Que tipo de pensamentos vem com relação ao luto? Pode vir diversos, né? Então, aí você deixa aqui o campo para o seu cliente preencher. Tem um quadradinho aqui embaixo. Então, você pode deixar aí para o seu cliente preencher realmente quais são os tipos de pensamento, essa comunicação que vem na mente. Aqui em azul mais clarinho, né? Você tem alguma lembrança de questões de luto? E você pode vir lá, fase adulta, adolescência, infância, resgatar isso de alguma lembrança, alguma memória. De repente não é nenhuma lembrança dessa pessoa. Às vezes é uma história que ela escutou de alguém e aquilo ficou marcado no campo emocional, porque aquilo, ela sentiu alguma conexão, sentiu alguma dor, ficou alguma coisa ali que ela guardou aquele registro, guardou aquela informação, guardou aquela palavra, guardou aquela história, tá? Ou viu algo, viu num acidente, viu num filme, enfim, você vai ter que explorar e sentir e usa todas as ferramentas que você tiver na mão de base teórica realmente para aprofundar as questões aqui com o seu cliente, certo? E o que você pode fazer diante do luto? Você vai trazer uma ação aqui para o seu cliente. Qual vai ser sua ação? Minha ação vai ser ficar deitado na cama. Tá, qual outra ação você pode fazer? O que mais você pode fazer com relação ao luto, com relação à morte? O que mais você pode fazer com relação a isso? E aí você vai explorar, tá? Então, essa ferramenta, ela serve para isso. E depois que preencheu, você pede para o seu cliente, você explora. Então, olha, vamos lá. Diante de tudo isso que você já trouxe de informações do luto, você pergunta para o seu cliente se ele conseguiu, se ela conseguiu entender o que o luto está realmente significando. Se está conseguindo entender qual é o significado do luto realmente que ela está vivenciando, de repente, nesse momento. Né? Eu trouxe o luto, lembrando como um exemplo. Eu vou voltar aqui, ó, tem uma setinha aqui, eu vou voltar para apagar aqui o que eu fiz para você pegar ele limpinho, tá? Então, você vai explorar com o seu cliente e depois disso você fala assim, então, agora, escolha, de tudo isso que você escreveu, escolha qual deles você pode posicionar, tá? Posicionar dentro dessa roda. E você explica exatamente aquilo que eu te expliquei no começo, vermelhinho ali, amarelinho ali, roxinho ali, em cada espacinho. E pede pro seu cliente preencher. E depois, no final, você pode explicar que isso aqui é um mapa para você entender o que o luto significa, né? Está significando para você. O que tudo isso está representando nesse momento. Qual deles tem mais força nesse momento? Qual deles está incomodando um pouco mais? Qual deles pode ter um pouco mais de cuidado? Que você pode dar um pouco mais de atenção. Quais são as mudanças? Foca bastante nessa questão aqui, ó, da transformação, do fazer, né? O que o seu cliente pode fazer com relação àquilo, né? Enfatiza esse fazer, seria legal colocar pelo menos os 4, seria legal de pelo menos um de cada, né? Mas esse aqui, o roxinho, colocar os 4 seria bem legal. Ó, marquei o número 4. Poderia colocar os 4 aqui, ó. Ficaria bem legal, assim, realmente para trazer o seu cliente para ação, para levar ele para essa movimentação de ir para ação, do que fazer para melhorar, tá? Ó, pede para ele realmente organizar aí, para você ajudar ela a fazer as mudanças, as transformações que são necessárias, tá?
tá? E depois você tem ali embaixo também a parte de descrição, você pode escrever aqui, certo? Vou deixar alguma questão pontual. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí para mim, tá? Lembrando que o link para baixar ou mesmo para acessar essa ferramenta online por esse board do Miro, que é o que eu tô te apresentando aqui, tá no link da bio do Instagram. Ali você também vai encontrar o link da playlist no YouTube com a explicação de cada uma delas. Você também vai encontrar ali o link do grupo do Telegram, tá? Para você entrar ali, deixar suas perguntas, suas questões, trazer suas questões também de atendimento clínico, alguma questão pontual que você esteja vivenciando, pedir também, de repente, para que a gente possa desenvolver, criar alguma ferramenta para algum público específico que você atenda, criança, adolescente, idosos. É que trabalhar com idosos no online já talvez seria um pouquinho mais difícil, mas aí eu posso fazer ele de forma impressa, né? Que ficaria muito mais legal para você também trazer aí e fazer essa abordagem presencial com eles, tá? Que eles também precisam de muito acolhimento, certo? Então deixa para mim lá, descreve para mim o que realmente faz sentido para você nos seus atendimentos, que tipo de ferramenta realmente faz sentido. A gente já tem aqui inicialmente 21, né, ferramentas, mas a gente gostaria realmente de acrescentar muito mais e a gente vai acrescentando gradativamente. E para isso eu preciso da sua colaboração, saber o que realmente faz sentido, qual é o seu público, qual o segmento que você atende, se tá com alguma dificuldade pontual, porque aí a gente vai desenvolvendo, nós vamos criando para que você possa ter realmente ferramentas adequadas para o seu tipo de nicho, seu atendimento, para que seu atendimento realmente fique cada vez mais acolhedor, mais íntimo realmente e de grande impacto, não só para você ter clareza do que está acontecendo na vida do seu cliente, mas para que o seu cliente sinta e fale, né, o quanto o seu atendimento fez grande diferença na vida dele ou dela para agir, para resolver determinada situação, certo? Conte comigo e eu aguardo o seu retorno, as suas mensagens. Até o próximo vídeo!